É porque é um negócio, né, cara? Sim. Essa coisa de ser comunista é uma coisa que é tão interessante, porque assim, que você tem, entendeu? Você tem um modus operandi na tua vida, né? Das coisas que você faz, as coisas que você pensa, às vezes se encaixam mais, assim, numa outra ideologia, mas você tenta manter aquela coerência, né? De uma visão ideológica, mas nem Sim, sempre a sim. tua atitude. Então você vê, assim, os caras, às vezes você vê uns caras de esquerda, você fala, pô, esse cara tem uma postura totalmente de direita, né? Quer ver um negócio que eu costumo achar interessante? Por exemplo, o cara de. Como é Por que é? exemplo, você tá usando um bigode e um cavanhaque, né? Essa foi a Sei roupa que lá. eu tava ontem lá no churrasco. Ih, cara, aí, totalmente militarizado. Não, tem militar de esquerda também, entendeu? Mas assim, tem militar que é de esquerda. Tem nada a ver, assim. Mas Eu vou aqui no tirar essa porra. Brasil, só que aqui no Brasil, você tem esse perfil, né? O perfil geralmente, cara, geralmente tem militar de esquerda também, mas geralmente no Brasil o militar é de direita, né? Então, assim, você acaba associando as coisas, né? Tipo assim, você tá de bigode e tem uma barbichinha aqui, tipo um Trotsky da vida, né? Mas tem aquela coisa assim, às vezes tem o cara de esquerda que usa aquele bigodão, sabe? Que é uma coisa meio de militar, né? Militar adora um bigodão, assim, pá. Você vê que na história você tem vários Gosto. exemplos, né? Militar usando bigodão assim e tal. E aí você tem um cara de esquerda com aquele bigodão assim, meio estranho, né, cara? Ô, Às vezes o vai saber por cara, quê. às vezes o cara pensa que é de esquerda e não é, né? Então o coração dele é de direita. É, tem aquela E é flecha, muito aquele comum também o flechazinho. contrário, o cara que é de direita, mas no fundo tem um coração de esquerda, que é solidário, mas é mais difícil. Eu tenho uma amiga aqui que era comunista radical, radical. Mas ela só se relaciona com cara de direita, aquele cara, perfil cafajeste mesmo, machista. É o que eu tô te Mas, falando. mas saber com a fraqueza dela, né? A pessoa ela levanta uma bandeira oposto ao que ela tem tendência, né? Ela tem atração. Só que isso é uma energia também, né? Às vezes, assim, que eu tô conversando com um amigo e tal, até algumas ideias, sabe? Algumas sacações, assim, aprofundar algum papo, mas é aquela coisa do campo de força, né? Você sente que você não tem espaço para aquilo ali, né? Você tem espaço para Sim. entrar, assim, numa certa profundidade das coisas, né? Porque tem gente que não quer. E eu não condeno, não, sabe? Tem gente que não quer sair da superfície dos movimentos, né? Nós, como seres humanos, somos uma composição, né, cara? E os cientistas descobriram, né, que nós temos mais micro-organismos. O número de micro-organismos é maior do que o nosso número de células. A gente tem a consciência da gente mesmo, né, como um indivíduo, né, isolado, né? Só que a gente, para funcionar, a gente precisa desses seres que vivem com a gente. Tem mais seres vivendo com a gente do que as nossas próprias células, no número das nossas células. Isso não é uma coisa que choca, pô. Você tinha essa noção? Toca muito. A gente pensa que a gente tem Eu não umas tinha. bactériazinhas assim dentro do nosso intestino para ajudar, né? A flora intestinal, tem esse papo da flora intestinal, né? Eu ia falar sobre isso. Mas esse negócio, você sabe que essa parte da medicina está sendo mais estudada agora, né? Uma parte mais recente, assim. E eles descobriram. Outro dia eu fiz uma pesquisa aqui na inteligência artificial, na velha inteligência artificial, e eu descobri que nós temos, acho que mais ou menos, são 2.000 tipos de bactérias que nós temos dentro do nosso intestino. Então você vê que é todo um equilíbrio, né? Um equilíbrio muito grande que tem ali. Então, por exemplo, quando você come um alimento, você vai estimular um outro tipo de bactéria. Um tipo específico de uma. Não, não, não assim, vai ajudar um grupo de bactérias, né? Você come cenoura, você come banana, você come pão. Cada alimento desse que você come, você estimula mais o desenvolvimento de alguns tipos de bactérias que dão preferência para aquele tipo de alimento, entendeu? Então por isso que você tem que variar bem os alimentos, né, para você manter esse equilíbrio. E você mesmo faz esse autoequilíbrio. Às vezes, tipo assim, você come muito uma coisa e fala assim, pô, tô enjoado de comer isso, né? São poucas coisas que a gente não enjoa, né, cara? Geralmente você não enjoa de pão, arroz com feijão e tal, né? Geralmente você enjoa de uma, você começar a comer muito uma fruta, tipo, começar a comer mamão todo dia, no terceiro dia, você, porra, não aguento mais comer mamão. Porque tem isso, você começa a desequilibrar os tipos de bactérias que tem no teu intestino. E você mesmo sente necessidade de você buscar esse equilíbrio, né? E então, essa discussão também ela vai mais longe quando você descobre a questão dos vírus, né, que tem no nosso organismo. Porque a gente está acostumado a pensar os vírus só de uma forma negativa, né? Por exemplo, você tem milhões de vírus dentro de você, milhões, né? Mas assim, o que é estudar? Porque tudo é a grana, né, cara? Então, assim, por que alguém vai estudar um tipo de vírus? Porque é uma doença, né? De repente, aquele vírus dá uma doença, pode te matar, então você tem que se preocupar com aquele vírus, você tem que fazer uma vacina, tem um movimento em torno dos vírus que são os vírus maus, né? E os vírus bons, cara? Você sabe que tem, Ninguém fala ainda. ninguém fala, hoje tem Por que vírus a gente tem aí. essa tendência, essa fixação com o mal e não com o bom, Briguê? O que você acha? Tipo, por que o mal marca tanto, tem esse peso tão grande? Campo de força. O mal tem um campo de força mais forte, né? Não é mais forte, é que tem um Incrível. campo de força que você tem que se preocupar, né? Porque é uma questão de sobrevivência, né? Então, se você tem vários É, vírus e tem um que te mata, meu amigo, você vai focar naquele que te mata, né? Vai, pô, vou estudar esse bicho aqui. Mas aí eu descobri que tem vírus que cara. eles alteram até o nosso código genético e às vezes traz uma modificação aí na sua própria essência, entendeu? Mas, por exemplo, quando você, de repente, você é invadido por um vírus e o teu DNA, ele
ao entrar em contato com aquela sequência genética do vírus, ele aproveita aquilo, ele diz assim, pô, isso aqui vou encaixar. É aquela coisa da consciência quântica, né? Que a matéria é Sim, inteligente, a matéria é viva. Ela vê assim, ela sim. começa a testar aquela. Peraí, tem uma molécula aqui, pô, deixa eu encaixar ela aqui que eu acho que ela vai, de repente, me trazer uma evolução. É tudo, tem uma magia, a natureza tem uma magia incrível, a gente despreza É essa magia, né? mágica. É muito mágico, cara, você parar pra pensar. Eu queria fazer uma conexão disso tudo com a questão dos remédios, né, cara? Quando eu falo pra você, né, que, pô, que nós temos uma consciência quântica, que você, o seu corpo está se pensando o tempo todo, ele está se testando, está vendo as probabilidades de tudo que está à sua volta, né? Isso acontece também, por exemplo, quer ver? Quando você come um alimento, como é que é feita essa distribuição de tudo que você come, né? O que que não é utilizável, o que que não serve, o que que serve? E as coisas que servem, elas são direcionadas para onde elas têm o maior efeito. É incrível. Eu estava lendo aqui outro dia uma coisa sobre cogumelo. E eu estava lendo porque tem benefícios para a saúde que são interessantes, né, cara? Eu estava lendo um pouco sobre isso, falando como é que ajuda, né, no funcionamento do cérebro e tal. E aí eles descobriram aqui, eles comentam um cogumelo que é barba de não sei o quê. Esqueci o nome. Uhum. Eu sou ruim de guardar nome, eu guardo a ideia, mas não guardo o nome. Tem gente que é o contrário, eu guardo o nome, mas não guarda a ideia. Então eles têm esse cogumelo aí, que é barba de não sei o quê, que ele tem uma substância que faz muito bem pro cérebro, inclusive ele parece que retarda o Alzheimer, né? O desenvolvimento do Alzheimer. E ele, ali no texto, que não tem nada a ver com filosofia, nada, ele comenta que não se sabe como, mas o corpo pega aquela substância e leva exatamente para o lugar onde aquilo pode fazer o bem pro Sim, corpo, né? Então o que que é isso é isso, cara? incrível. Mas então é isso, cara. Pô, Então meu essa ideia eu acho legal, dessa visão quântica das coisas, né? Porque assim, a medicina, cara, parou no tempo. A medicina, ela é totalmente aristotélica. Quando você começa a ler alguma coisa de Aristóteles, você pensa assim, sobre ele, ele falou de tudo que você possa imaginar, de medicina, de política, de arte. Aí quando você lê alguma coisa assim de Aristóteles, você pensa assim, cara, eu concordo com esse cara. Eu concordo com quase tudo que esse cara é impressionante. Aí você lê outros filósofos assim, você pensa, cara, eu não entendo o que esse cara quer dizer, então assim, pô, eu não concordo. Mas aí por que que isso acontece? Porque desde a Idade Média, que tudo que ele fala é ensinado. Então as coisas que ele pensou, que ele escreveu, que ele falava, foram ensinados na cultura ocidental por mais de 1000 anos, cara. Muito mais de 1000 anos. Pô. A visão dele de mundo está muito sedimentada no senso comum. Então tudo que você lê de Aristóteles, você fala assim, pô, concordo com esse cara, assim, entendeu? É fácil de entender, porque, assim, esses conceitos eles vão se espalhando pela sociedade, né? Assim, de diversas formas, né? Você tem um filósofo preferido, Brigueiro? Não, cara, não tenho filósofo Um preferido. assim que você fala assim, É porque não tem. eu não valorizo muito a teoria. A filosofia ela tem que partir de um problema. Você vai pensar um problema, X ou Y, com as ferramentas que você adquiriu no campo da filosofia, do filósofo A, B, C. Filosofia, para mim, não é demonstração de conhecimento. É muito comum, cara, nas universidades você tem um professor de filosofia que ele fala, ele vai falar de um assunto, ele fala assim, não, porque Nietzsche falava sobre esse assunto aqui, Nietzsche falava isso, o Deleuze falava aquilo, o Kant falava isso. Então ele fica citando vários filósofos que falavam Sim. sobre um determinado tema, mas ele mesmo não fala nada do que ele pensa, entendeu? Ele não formula uma. Ele não filosofa, entendeu? O professor de filosofia não filosofa. Ele fala o que, que os outros. É, a questão é assim, você pode Legal. até usar o pensamento de outros filósofos, mas você vai, assim, para uma construção objetiva, para você solucionar um problema, que é o que o mundo coloca. O mundo coloca problemas pra gente, né, cara? Tudo é problemático. Nós temos que tomar decisões. Então você ter as ferramentas é bom, mas você, sim, a questão é a seguinte: como você usa a filosofia? Você usa para dizer que você tem conhecimento, para você ficar citando filósofos, citando livros? Você usa a filosofia para você demonstrar que tem conhecimento, para impressionar as outras pessoas, ou você usa a filosofia para viver? Entendeu? Essa é a questão.